Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez voltamos ao livro Evolução em Dois Mundos para completar o capítulo 13º. Na semana passada pudemos dar início e você viu coisas muito interessantes falando sobre a matéria do plano espiritual, como que ela se constitui, como que no plano espiritual os elementos também se organizam, como que ainda as leis físicas têm a influência sobre eles, como que também gira o mundo do plano espiritual, como gira o núcleo da Terra, a sucessão dos dias e das noites. Tudo isso é muito interessante porque nos ajuda a entender todo um conjunto de informações que o mundo espiritual, não apenas espírita, nos tem passado. Existem vários livros, inclusive, escritos por vários médiuns de outros países. Existe um médium protestante, um inglês, e ele faz desenhos de cidades no plano espiritual que são surpreendentes e muito próximos daquelas descrições de André Luiz, e ele não tem nada de espírita, não tem nenhuma ligação conosco, inclusive tinha uma outra religião. Todas estas são informações muito preciosas e que eu acho que você poderá entender que se trata de um fato que é constatável em muitos lugares. A existência de uma dimensão, de um outro lugar, porque se você mesmo pensar, quando você dorme, você sonha, você vai para lugares, não é mesmo? Lugares que são diferentes do mundo físico, mas que são físicos. Você encontra com pessoas, você encontra horizontes, iluminações distintas, você tem contato com uma outra dimensão. Às vezes, é claro, você sonha com coisas da Terra, mas tem outras vezes que você sonha em lugares muito diferentes. E tudo isto demonstra que nós estamos em contato com essa outra dimensão, para onde nosso espírito vai, com a densidade própria do espírito. Agora nós vamos continuar o mesmo capítulo 13º, no subtítulo Centros Encefálicos. Este é um subtítulo que tem várias terminologias, várias coisas assim técnicas. Para que você não se assuste, nós fizemos um resumo, procurando pegar o que é o principal deste subtítulo. Vamos então ver agora o resumo que eu, André Luiz Ruiz, preparei para que depois a gente possa ir ao texto na sua integralidade, os centros encefálicos. Vamos ao texto do resumo. O pensamento, diz André Luiz, nesta parte, o pensamento é o fluido em que seus mais íntimos sentimentos e desejos ficam impressos e definidos. Descoberta esta que acontece pela constante passagem da consciência do homem, que é o espírito consciente, pelo plano espiritual. Esse novo plano que se divide em vários setores de ação e de luta. Como a gente vai e volta, cada vez que a gente vai para o outro lado, a gente vai mergulhando nesses sentimentos, desejos que ficam impressos e definidos e que nossa mente vai gerar isto. Continua então nesse subtítulo explicando que dentro do seu cérebro, os chakras coronário e cerebral ou frontal se associaram em movimento sincronizado de trabalho e sintonia, graças à supervisão dos orientadores divinos. Você se lembra que nos programas anteriores nós mostramos os centros, aqueles chakras, aquelas cornetas que saíam do alto e da frente e que elas estão reunidas no mesmo centro, praticamente no diencéfalo, onde elas fazem um consórcio, uma afinização bastante importante, produzida pelos espíritos superiores que estão organizando isso. E cada um desses centros tem uma função específica, que o resumo vai estar destacando. Vamos lá. Ele está dizendo que, a seguir, depois de os orientadores terem já providenciado esta
esta assimilação dos dois centros de força, explica André Luiz o papel desses dois centros, o coronário e o cerebral. Papel esse que eles desempenham nas funções e controles que garantam ao espírito o domínio do corpo pelo qual ele se expressa. O pensamento, este fluido mental, é secreção sutil da mente que influencia toda a região cortical, toda a região do córtex cerebral e as zonas sensitivas, vitalizando e dirigindo o universo orgânico, espalhando-se depois que ele vitaliza tudo isso, ele se espalha em seguida em torno do corpo físico, produzindo uma psicosfera ou um halo psíquico, como acontece com a chama da vela. Você vê a chama, o fogo, e vê um campo luminoso em volta da vela. Você vê ali aquela estrutura que se ilumina pela força da própria chama. Então ele está dizendo que o pensamento, esse fluido mental que a gente produz, primeiro ele inunda nossas células cerebrais e depois ele se expande. Lembra dos primeiros programas que nós mostramos, os campos vibratórios, lá naqueles vídeos feitos pelo Ibis? É aquilo, ele está dizendo aqui. Vamos voltar ao resumo. Esse fluido, ou matéria mental, é mensurável, ou seja, dá para medir, e possui propriedades químicas e eletromagnéticas, como acontece na tabela periódica dos elementos químicos terrestres. As inteligências superiores podem efetuar surpreendentes combinações desses fatores e produzir novos elementos com vistas a certos fins, como a química humana já é capaz de produzir e sintetizar novos elementos como o netúnio, o plutônio, o americium e o cúrio. Esses elementos não existiam na Terra, foram sintetizados em laboratório, com características específicas. Da mesma forma, as inteligências superiores podem usar o seu potencial e plasmar combinações diferentes, produzindo novos elementos para determinados fins específicos. Esses centros encefálicos, então, eles têm funções próprias. E agora nós vamos ler o texto. Não se assuste com as descrições que ele faz de nomes, de lugares encefálicos, de troncos e outras subdivisões da biologia do cérebro. Não se preocupe com isso. Nós estamos decodificando o que é importante. Vamos então agora ao texto de André Luiz. É, portanto, em novo plano, que se divide em vários setores de ação e de luta, que o ser desencarnado, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo da terra, pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento, o fluido em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Tudo que ele sente e que ele pensa fica plasmado fora dele e ele vai encontrar-se com isso do outro lado. Aí, continua André Luiz explicando, com a supervisão dos orientadores divinos, dentro do seu cérebro se combinaram, se associaram o centro coronário e o centro cerebral, ou centro frontal, em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Os dois trabalham juntos. Por intermédio do centro coronário, o primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, o seu veículo físico, utilizando-se a rigor do centro cerebral, que é o segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo pelo qual ele se expressa. E assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, então o centro cerebral se espalha no córtex cerebral para todos os centros do comando que ali se encontram, controlando o quê?
sensações e impressões do mundo físico, do mundo da sensação, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, a parte mais central do nosso céfalo, do nosso cérebro, ele possui no tálamo, para onde confluem, para onde convergem todas as vias aferentes à cortiça, todas as vias ligadas à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. O centro coronário oferece vasto sistema de governança do espírito. O coronário governa todas estas outras áreas da sensibilidade, que estão vinculadas no diencéfalo ao tálamo. Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, quais os da linha média, que não se degeneram após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas, através disso, ele derrama, o pensamento derrama, ou o fluido mental, ele derrama por uma secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia, primeiro, por intermédio dos impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicosomatosensitivas, as zonas do perispírito e do corpo físico ligadas às sensações, vitalizando e dirigindo todo o campo biológico. Primeiro ele faz isso, o pensamento interfere nessa área total, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico, da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, como acontece com a chama de uma vela, que, em se valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Então, para um pouquinho. Você vai ver o quê? Você vai ver o cérebro, primeiro aurindo do pensamento cósmico, do fluido cósmico e transubstanciando no seu próprio pensamento as energias necessárias para administrar todas as sensações do corpo físico. Então você imagina o seguinte. Você conhece aquelas máquinas de fazer fumacinha, já viram? Que faz vaporização da água. Você compra um daqueles que é muito fácil de você comprar, até pela internet, você compra um negocinho que fica vaporizando a água. Aí o que acontece? Você coloca ela num recipiente, começa a fazer vapor, começa a fazer uma nuvenzinha. É até bonito, quem tem aquário usa isso, quem tem fonte, fica uma fonte bonita, porque a luz bate naquele campo, parece uma nuvenzinha. Só que você vai perceber que ela vai até o limite do recipiente. Quando aquilo já está cheio daquela nuvenzinha, ela passa por cima do vidro e começa a cair para fora. Ela vai desbordando. Essa imagem é mais ou menos a mesma desta ação do campo mental, que primeiro impressiona toda a área sensitiva para governar o corpo físico, mas que continua fluindo incessantemente. E então este campo vai se expandindo para o redor do próprio indivíduo. Como a chama da vela, que fica acesa e enquanto está acesa, ilumina a sua volta. Você vê a chama e você vê um campo luminoso bem em volta da chama. Esta é a imagem. Aí ele continua no texto, vamos voltar. Esse fluido ou matéria mental, olha só, tem sua ponderabilidade. Ele pode ser medido, pode ser pesado. E as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas. Cada pensamento, cada mente produz matéria que pode ser medida e tem propriedades eletroquímicas, eletromagnéticas próprias, definindo-se em unidades
perfeitamente mensuráveis, como acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como acontece atualmente na Terra, onde elementos como o Netuno, o Plutônio, o Americio e o Cúrio podem ser artificialmente produzidos. Então, você já vê aí que André Luiz está dizendo, com as palavras um pouco complicadas, com aquele negócio de tálamo, hipotálamo, núcleos aferentes, essa coisa de médico. Exatamente aquilo que nós colocamos no resumo. Ou seja, os centros cerebrais unidos trabalham absorvendo o pensamento cósmico, o fluido cósmico universal, transformando em subproduto do seu próprio pensar, e este subproduto vai chegar aos centros que estão precisando de ser influenciados no nosso córtex, no nosso diencéfalo, a parte central, onde está a hipófise, a epífise, aquela parte nuclear que comanda, que governa o restante. E depois que já está com tudo isso influenciado, como mergulhado naquela nuvem, ele se expande, ele não fica ali apenas, não fica apenas no cérebro, ele extravasa e cria uma psicosfera. E cada pensamento tem uma característica química específica. Cada coisa que o pensamento produz tem uma ponderabilidade e tem uma característica que pode ser medida. Nossa, já tinha pensado nisso? Nós vamos agora ver um pouco mais. Na sequência, André Luiz vai revelar coisas muito importantes que você deve estar atento, porque isso tem a ver com a nossa qualidade de vida. Vamos ao próximo subtítulo, que se chama Reflexão das Ideias. Ele está trabalhando com partícula. A partícula do pensamento é como se fosse o elétron, a partícula do átomo. A partícula do pensamento, tanto quanto o átomo, é uma unidade essencial que se subdivide em diversos tipos, de acordo com a quantidade, a qualidade, comportamento e trajetória dos seus componentes. São tipos diferentes de partículas do pensamento. Essa partícula, semelhante ao que é o átomo físico, átomo este que é o quê? É uma força viva e poderosa no contexto, no seu contexto, mas que é também passiva diante da inteligência que a move para o bem ou para o mal, como se você imaginasse a radioterapia, o raio-x, são ações que utilizam o átomo, mas a bomba atômica também. Você pode criar um veneno com base em átomos que são bons para curar. Então é o que ele está dizendo. Essa partícula, semelhante ao que é o átomo físico, e o átomo físico ele é passivo, ele pode ser influenciado para o bem ou para o mal, ele diz que essa partícula, apesar de viva e poderosa, oriunda do espírito que a produz, ela também é passiva. Partícula do pensamento, amoldando-se ao sentimento que a conforma para o bem ou para o mal, podendo acumular-se, reunir-se bastante pensamento ruim em fluido gravitante, em fluido que fica em volta, ou em fluido libertador que se esparge. Pode ser ácido ou balsâmico, pode ser doce ou amargo. Pode ter características de alimento ou pode ser esgotante. Pode vivificar ou ser mortífero, segundo a força do sentimento que o gere e configure, podendo ser chamado, esta partícula, esse poder de plasmagem, podendo ser chamado, por falta de um termo melhor, como raio da emoção ou raio do desejo, é a vontade. Emoção ou desejo que lhe fazem a diferenciação de massa e trajeto, impacto
e estrutura. Esse fluido mental é o veículo que carrega não somente as sensações das criaturas encarnadas que convivem e se influenciam umas às outras, mas também as imagens que transitam entre os desencarnados afinizados pela reflexão natural e incessante. Tanto encarnados podem se relacionar utilizando-se deste fluido mental, quanto também os desencarnados que se afinizam estão vivendo sob esta criação. Desta forma, diz André Luiz no resumo que fizemos, espíritos superiores transmitem noções mais nobres aos espíritos desencarnados da Terra, que são inferiores a eles. E estas entidades desencarnadas, em contato com tribos encarnadas do Paleolítico, quando o homem encarnado estava na caverna, as entidades inferiores que estavam em volta deles recebiam as influências mentais das entidades superiores e, a partir deste contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, fazem estas mesmas imagens ou ideias chegar ao chão planetário, melhorando seus horizontes evolutivos com vistas ao progresso. Assim, a reflexão das ideias surge entre as duas esferas como um entranhado circuito de forças. Estas ideias se valem da força bioquímica, eletroquímica, eletromagnética que o pensamento possibilita. E a troca de ideias, por isso que você se sente bem na presença de pessoas que são compreensivas para os seus ideais. Por isso que os ideais são harmônicos ou são repulsivos quando são muito diferentes. Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender porque não se dão bem com uma pessoa ou até mesmo com pessoas da própria família, porque há um choque desses padrões. Dá curto-circuito, sai faísca. E não é apenas figurativamente que estamos falando. Quando você vai lá no capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala do amor ao inimigo, amai os vossos inimigos, você vai encontrar ali uma frase interessante, quando ele explica como é o amor ao inimigo. Diz lá, amar o inimigo não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o coração bate muito diferente ao contato de um amigo do que bate ao contato do inimigo. Em verdade, isso se trata de uma lei física, a de assimilação ou repulsão dos fluidos. Está escrito isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala do amor ao inimigo. O coração bate bem diferente por causa da repulsão de fluidos, que só a doutrina espírita pode explicar dessa forma. E nós estamos vendo André Luiz trazendo exatamente isto. Como é que a reflexão das ideias vai permitir que, através desta teia eletromagnética, o pensamento superior chegue às entidades de nível inferior e as entidades de nível inferior transfiram pela influência aos seres que estão encarnados. Essa reflexão, um reflete o outro e vai chegando ao ponto do encarnado ter a intuição do que fazer e começar a fazer. No primeiro capítulo deste livro, já faz um tempinho que nós estamos nele, você vai encontrar dois subtítulos interessantes. O primeiro diz, cocriação em plano maior. Cocriação, a criação conjunta de espíritos superiores. E, na parte final, o último subtítulo se chama cocriação em plano menor. Você recebe, então, do plano maior a indução mental através deste fluido que vai sendo refletido
nos ambientes menos elevados, para que depois esses ambientes menos elevados possam refletir sobre os que estão encarnados. No caso do Paleolítico e no nosso caso, até hoje funciona assim. Então é uma teia magnética que está fluindo e fazendo com que o pensamento possa ser assimilado. Daí nós vamos encontrar, por exemplo, a explicação do porquê que determinadas descobertas acontecem simultaneamente, praticamente em lugares diferentes do mundo, entre pessoas que não se conhecem, estão pesquisando as mesmas coisas e que de repente elas estão bebendo na mesma teia, na mesma web, numa palavra muito comum hoje, essa web, essa teia de ideias que plasma para todos os que estão em sintonia a possibilidade de captá-las, seja em tecnologias, seja em conceitos vibratórios, seja em conceitos afetivos, seja em conceitos filosóficos. Esta afinização faz com que você se abasteça e abasteça o outro quando existe harmonia. Mas você começa a evitar certas pessoas porque elas não estão batendo, não entendem, não querem entender, não usam dos mesmos princípios de compreensão, não vibram como você se sente receptivo e a ideia dela não entra em você, a sua ideia não entra nela. Não é só uma questão de compreensão, porque de verdade a pessoa tem inteligência para compreender, mas é uma questão de padrão vibratório, ela não sente, ela não está disposta a receber. Por isso é que nós estamos vendo aqui como funciona essa estrutura e que é necessário sempre lembrar que do mais superior fluem conceitos que vão melhorar o mais inferior, seja em termos de espírito, entidades desencarnadas que vão receber, vão se sintonizar, vão captar essas vibrações, seja de encarnados na Terra mesmo, de corpo físico vivo, que vão receber, por sua vez, através do pensamento, esses mesmos impulsos. Puxa, que legal! Nossa, bacana! Já tinha pensado nisso? Você já pensou a respeito? Acompanhe o slide do livro. É o texto do livro. Vamos ver. Reflexão das ideias. A partícula do pensamento, portanto, como um corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência e se subdivide, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Vamos parar um pouquinho só para recordar o que eu já disse aqui. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, o pensamento gera plasma sutil. A ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá direção e movimento. A vontade, o querer, o desejo, faz com que a forma que o pensamento plasmou tenha direção e movimento. A partícula do pensamento, como um corpo fluídico, como o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, conformação, tá vendo? Você dá forma pela quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Interessante. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, porém, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora também viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou fluido libertador, em ácido ou balsâmico, em doce ou amargo, em alimentício ou esgotante, em vivificador ou mortífero,
segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável por falta de uma terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo, do querer. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Com o fluido mental, carregam-se desse modo não apenas as disposições mentosensitivas das criaturas, o que ela está sentindo no pensamento, em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações, as concepções progressivas, que originalmente, vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. E por essas mesmas entidades desencarnadas, em contato com as tribos encarnadas lá do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento. Então, pela reflexão das ideias, surge entre as duas esferas entranhado circuito de forças. As duas esferas agora estão unidas neste poder de ação e de reação pela mente. Então você vê os espíritos chegando ao homem primitivo, intuindo, transmitindo ideias à sua mente para ele começar a fazer utensílios, para ele mexer com as coisas, para ele começar a melhorar-se como um produtor. E é o que nós vamos ver agora na inteligência artesanal. Vamos lá ao resumo. Inteligência artesanal. O plano físico é o berço da evolução. E o plano espiritual é quem o aprimora. O primeiro, o berço físico, possui o sopro da vida orgânica, em que o segundo, o plano espiritual, o aperfeiçoa, e a reencarnação é o mecanismo que multiplica as experiências para a soma, para a aquisição, para o adicionar das melhorias. Quanto mais existências vão sendo vividas, mais experiências vão se acumulando. A desencarnação ou a morte física possibilita a retirada das parcelas inúteis ao progresso do espírito. Você vai fazer análise, isso não serviu, eu fiz errado, não era assim que eu tinha que ter feito, isso eu vou jogar fora. E então estabelece uma aferição, um cotejo, como que fosse uma avaliação. Você vai aferir, você vai medir o que você fez de bom e de ruim. Uma aferição dos resultados de cada espírito, que o faz enobrecido ou endividado perante a lei. Você fez muito bem, parabéns. Você venceu os seus próprios limites. Ou então você pisou no tomate, você não fez direito, você não seguiu como devia. Com a solidificação do processo criador do fluido mental, quando o homem vai e volta, ele percebe que ele está transformando o fluido cósmico em fluido mental que ele mesmo produz entre as duas esferas, não é? O homem inicia um novo ciclo de cultura. A mente do homem primitivo se mostrava limitada, inexperiente, mas já era capaz de absorver, mesmo que em pequena quantidade, as ideias renovadoras que lhe eram sugeridas pelo plano superior. E então, por esse mecanismo de reflexão, ele recebe a ação mental de seres superiores e então pensa e começa a atuar. Mesmo nos homens mal saídos da selva, observa-se então a inteligência artesanal. Artesanal, aquilo que começa a ser feito um por um, pedacinho por pedacinho. Não é uma industrial, não é feita em grande, larga expressão. É feita copo por copo,
faca por faca, artesanalmente. Então ele está dizendo que a inteligência que começa a ser modelada é esta, a chamada inteligência artesanal, criando no mundo a indústria elementar do utensílio. Utensílio, aquilo que você vai produzir para melhorar o desempenho. Com a produção de elementos artesanais, o homem facilita as tarefas da sobrevivência, fabricando anzóis, arpões, burilando sílex, aquela pedra que ele usava para facilitar o corte, e plasmando a roda, que lhe facilite o trabalho em geral. É assim que as coisas começam. Utilizando o pensamento que vem do alto, vamos começar então. Pega um pedaço da pedra, veja como ela corta bastante, dá para usar como faca. É mesmo, que legal! E se eu colocar a carne no fogo, ela cozinha, fica mais molinha, não dá dor do dente. Dá para fazer coisa boa. É assim que a inteligência artesanal começa a refletir as sugestões que vêm de mais alto. Agora vamos ao texto. Vamos ler o que André Luiz está explicando para a gente. Inteligência artesanal. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. O primeiro insufla o sopro da vida, o plano físico, cujas edificações o segundo, o plano extrafísico, aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Pouco a pouco o indivíduo vai aprendendo e vai somando sobre o que ele já sabia, alguma coisa nova. Aí vem a desencarnação. A desencarnação subtrai do espírito, as parcelas inúteis ao progresso dele e divide o que sobrou, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Limpa o que não presta e o que você fez é bom ou é ruim. Então você precisa melhorar nisso ou precisa manter mais daquilo. Consolidada a incessante eclosão, o incessante surgimento do fluido mental, uma vez que entre as duas esferas o homem consegue agora manipular o pensamento, começa para o homem então um novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paleolítica, da era primitiva, do homem da caverna, se mostra ainda limitada, prematura, neófita, inexperiente. Porém, ela já possui a capacidade de assimilação. Ela não está assim tão atrasada, tão incapaz, que não possa absorver, ainda que em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Em razão disso, por essa reflexão possível, um vai refletindo o que o outro está sugerindo, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Por essa indústria, que é o de fazer, de fabricar, o habitante do Império Verde, da floresta, encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos. Ele tinha que comer, ele tinha que caçar. Como é que ele vai fazer agora? A mente o ajuda, utilizando o varapau, uma vara comprida, para alongar o braço na colheita dos frutos que não conseguia chegar, eram de difícil acesso. Que outra forma? Fabricando anzóis e arpões que lhe substituam os dedos na profundeza das águas. Que outra forma? Burilando, afiando, entalhando o sílex, a rocha, cristal de rocha, que lhe veicule a energia dos punhos. Através dessa rocha dura, os punhos podem cortar com mais facilidade. E também ajudando a plasmar a roda, que lhe poupe, de alguma sorte, o sacrifício dos pés. É assim que nós estaremos aprendendo e vamos chegar na parte final com o plasma criador da mente. Vamos ver.
O fluido mental, com as qualidades magnéticas de indução, será o responsável pela aceleração do progresso. Recebendo pensamentos elevados das esferas sublimes, nos campos da cultura e da beleza, chegam-lhe os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude, da educação, da indústria e da arte, e a mente do homem fica marcada para a renovação do seu corpo espiritual e consequente reflexo em seu corpo físico, que por força disso busca adequar-se a novos hábitos. Isso levará milhares de anos, aperfeiçoando a sensação e o automatismo, o instinto e a inteligência. Porém, com o fluir do plasma criador proveniente da mente, em círculos contínuos, vai se solidificar o processo da reflexão avançada entre o céu e a terra, fazendo com que os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimam radicais transformações no corpo espiritual e físico ao longo de tantas civilizações que existiram e se extinguiram para novamente se refazerem de forma melhor, e nas quais o homem, herdeiro da animalidade instintiva, vai progredindo até hoje no rumo da própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Com isso ele termina este capítulo. E o texto está aí para você acompanhar a leitura original do que André Luiz disse. É pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz novamente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e de beleza em dinâmica expansão, que vai ativa os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, que se refletirá no corpo físico, que gradativamente se acomoda aos novos hábitos. Épocas imensas gastará o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma, com o espalhar do plasma criador oriundo da mente em círculos contínuos, consolida-se, solidifica-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no corpo perispiritual e no corpo físico, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje o trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Tudo vai se progredir graças a essa troca, a essa reflexão de pensamentos que vêm de mais alto e chegam até o nível do chão. Bonito, não? Semana que vem vamos para o capítulo 14. Simbiose espiritual. Não deixe de ler, porém, antes que a gente faça aqui a leitura. Vai buscando, vai se aprofundando, vai revendo os capítulos anteriores e vai pensando que mundo maravilhoso nós estamos descobrindo que existe e que nos sustenta, para que a gente valorize cada respiração, cada viver, cada experiência da nossa existência como algo a ser transformado para melhor. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente espera você no próximo Espírito da Letra e muita paz.